Fala galera, aqui é o Nerd. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Minoru Tanaka, o novo Kira. Eu tinha ouvido falar que existia um novo Death Note. Eu imagino que seja esse aqui, mas eu sinceramente não sei a história. Né? Eu acho que essa música vai retratar um pouco, né, dessa história. Interessante, viu, cara? Eu não sabia realmente que tinha uma sequência depois daquele final. Mas afinal de contas, o que importa no fim é um caderno, né? O caderno sempre vai e volta, pelo que dá pra entender. Pois é, então qualquer pessoa, se o caderno cair, qualquer pessoa pode pegar e ter várias histórias, né? Exatamente. Então eu imagino que seja isso que aconteceu. Não sei se realmente é uma continuação no sentido de ser depois do Kira, né? Aqueles casos do Kira anterior aconteceram. Ou se é numa outra realidade, assim, que simplesmente esse Kira nunca existiu. E aqui é um novo Kira, realmente não sei disso. É o que a gente vai descobrir agora, né? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, galera. Antes de começar aqui, lembrando, né? A gente já reagiu a Death Note tudinho lá no outro canal, no Nerd Animes. Acompanha a gente lá. Naquele dia o caderno caiu em mim. Essa foi a primeira vez que o Shinigami apareceu. Me procurou por causa do meu QI. Disse que a partir de agora eu tenho o poder de um deus. Esse poder era do Kira, então era assim que ele matava. Seus feitos estão na história dentro da sala de aula. Era a mesma realidade. Sua fama é pro seu pior assassino do mundo. Mas ele que escolheu o cara pelo QI dele. O que o Kira fez eu ia acabar mal. A tecnologia que temos hoje em dia ia ser descoberto por bem ou por mal. Mesmo assim eu sei que Light ia dar um jeito. Um aluno brilhante que nunca teve defeito. E o que só me dê 2 anos, que eu vou voltar com um plano perfeito. Só bota esse caderno na minha mão. Eu vou te mostrar o que é revolução. E o que deixa que eu mostro como se faz. O leilão vai começar então. Quem me diz quem me paga mais quer lucrar. Diferente do lote eu não vou errar. Só presta atenção que os anseios não querem. Nem mesmo vai ser capaz de me encontrar. É o N ainda. Em 2 anos recuperei as minhas memórias como eu planejei. E como prometi já sei o que fazer. O Death Note eu vou vender. Quando é simples, pega a placa e aparece na TV. Anuncia que o poder do Kira está no leilão pra valer. Agora que os anos começaram a aparecer, eu só preciso sentar pra ver o que vai acontecer. Dole um A, ofereceram 200 bilhões. O A, surge é uma guerra entre nações. O cara tá vindo pra países. Olha, é o Trump, é? Meu Deus, pro algo já é o pule. Quero que Deus lance ponto final. Não finja que quer ter a arma pra paz mundial. Está vendido, divide e deposite o dinheiro igualmente. No banco Yotsuba dos Unidos. Isso dá quase 1 quadrilhão de ienes. Então ele me procura, mas cê não vai me achar, não importa. São milhões de contas, o que fará agora? Distribuiu, né? Como ele, eu assumo a derrota. Ué, ele assumiu a derrota. O plano chegou na fase final. Pegue o caderno, renuncio e deixo claro. Apague minhas memórias e prometa que não volta, pois eu quero viver bem despreocupado. Você pensa muito do garoto. É a primeira vez que eu sou ele, se acaba amor. Mas os Shinigamis me chamou. De uma nova regra, chamou. Do ser humano que vem do caderno. Morrer assim te tocar no dinheiro. Sem avisá-lo, mas você deixou claro. Ai, dentro, meu irmão. É sacanagem, porra. Eu vou te mostrar o que é revolução. E o que deixa que eu mostro como se faz. O leilão vai começar então. Quem me diz quem me paga. Ó, pai, não, pai. Eu não vou errar. Só presta atenção que os anseios não querem. Nem mesmo vai ser capaz de me encontrar. Fora do radar. Ekira. Velho, morreu. Nenhum humano consegue usar esse caderno por mais tempo que esse garoto. Porém, pela sua mente eu coloco o seu nome no topo. Abaixo de Light, mas acima de tudo. O Light ainda foi. O auge, O Light né? é o Light.
Pois é, galera, botei fé, eu gostei pra caramba da música, porque assim, eu me interesso por Death Note, é um anime que eu gosto muito e eu não sabia como é que era uma continuação dele. Então, como eu falei, o fato de o caderno ser o principal, né, não ser uma pessoa específica, dá muito pano pra manga, pra essa história, entre aspas, nunca acabar, né? Fora que não precisa ser necessariamente o Ryuki, pode ser outro, mas a gente simpatiza com o Ryuki, né? Então, Exatamente. ser ele é muito interessante. Agora vamos comentar do que aconteceu na história de fato. Foi realmente uma continuação, né? No mesmo mundo, depois Isso. da morte do Light. Então o Ryuki aparece, parece que ele escolheu, né? O cara, deu Isso. o caderno diretamente. Eu acho que deve ter contado isso no anime, né? No mangá, no caso. mangá. Mas ele já deve ter dado pra outras pessoas, talvez foi uma merda a experiência, Aí- pra ele necessariamente procurar, ou ele ficou tão empolgado com a história que o Light conseguiu construir, que resolveu procurar outra inteligente só pra se divertir, Ficar né? tão empolgado quanto, né? E realmente ele bolou um plano, demorou 2 anos pra ele bolar esse plano, né? Não, Ryuki, tu fica com o caderno, depois tu traz, relembro tudo. Realmente ele bolou esse plano, se garantiu. Só que aí acontece toda a história que ele decidiu fazer o quê? Vender o caderno. Não, eu não entendi muito a logística, né, dessa venda, como funcionava. Eu sei que era pela internet. Era E um os pregão. Sei Claramente era um pregão. E que os países entraram na disputa, né? China, Estados Unidos, virou algo geopolítico. E é bizarro isso. Bizarro. Esse conceito de tu ter um caderno da morte e países disputarem. Não são pessoas milionárias, são países. Aí a gente viu que eles usam uma estratégia de distribuir esse dinheiro recebido em um monte, milhares de bancos, contas. porque seria muito fácil, né? Realmente descobrir de onde, né? Se fosse uma conta, quem é o dono, como é que sacou. Então, foi extremamente esperto. Exato. Mas eu tenho uma dúvida, né? Tipo, ele pegou o caderno e ele teve necessariamente que matar algumas pessoas, eu imagino, pra conseguir provar. Porque não me parece a vibe dele ficar matando bandido, né? Não. Em nenhum momento a música deixou isso claro de que ele ficava matando bandidos. Tipo Light, né? Só que, de certa forma, ele era obrigado a provar que ele tinha um caderno. Pois é, porque se ele começou a leiloar isso na internet, como é que eles não vão saber se é algo falso, entende? Isso. Então ele teve que provar de alguma forma. Imagino que matando uma galera que ele falou. Poucas pessoas, não pareceu a vibe dele ficar matando os outros Não atores. pareceu que ele matou muita gente, ele só tentou provar que o caderno funcionasse. Isso. E, a gente Funcionava, né? e até a parte dele matar, a gente tá teorizando, porque na música eu acho que não apareceu em nenhum momento ele matando. Mas, enfim. E aí, ele basicamente era muito diferente do Light, conceitualmente, justamente porque ele só queria ficar rico e pronto, viver a vida dele. Tanto que no final ele renuncia, depois de ele conseguir. Não quero mais, quero uma vida tranquila. E o mais engraçado é que o N é o L, aí continua, você vê que é um N mais velho, que ele tá maior. Só que ele fala que ele perdeu. Tem noção disso? É muito bizarro o N admitindo que ele perdeu. Porque eu acho o N mais difícil de falar que perdeu que o L em si, o L original, né? Porque o N me parece talvez mais orgulhoso do que o L original. Concordo. Só que no final, o rei dos Shinigamis criou uma nova regra. Eu achei Eu paia, achei isso. muito paia, porque o cara conseguiu burlar todo mundo, aí ele vai lá e mata o cara. Porra, que merda, macho. Deixa pelo menos a partir do próximo. Aí mal pai, ó. Conseguiu, venceu, mas, né, perdeu no final, né? Ele não conseguiu. não usufruiu. Não usufruiu do dinheiro que ele ganhou e tudo mais. E aí, o Ryuki, né, colocou o nome dele abaixo do Light. Do Light. Porque o Light é o Light, né? Não tem como superar. Ah, gente. Eu reconheço o seu esforço, mas o Light é o Porra, gente, convenhamos, né? O Light tá ali quando tudo era mato. Light. O Light, tudo era mato. quando tudo era mato, o Light que começou essa putaria verdade. toda, né? Tava enfrentando o L. Era, assim, tudo era novo. Ele que descobriu as regras certinho, né? Acho que esse cara também teve que manjar um pouco mais. O L que fez aqueles testes todos lá no começo. E, enfim, galera, tudo... Não tem como superar. Não tem como superar. O Light é intancável, né? É isso, galera. Muito bom. Gostei de saber dessa Gostei história. pra caramba. Me perguntam, né? Coloca nos comentários se existirão outros Death Note, né? Tipo, a continuação do mangá, se terão outras versões. Eu realmente acho muito interessante o conceito de Death Note ser, entre aspas, eterno, de sempre ficar trazendo uma galera. Eu acho bem legal esse conceito mesmo. É, porque pode, né? É só Pode. entregar o caderno. Exatamente. E não precisa nem necessariamente ser um mundo após o Light. Pode ser ter um outro mundo, entre aspas, né? Tipo assim, uma outra realidade, outro contexto em que a pessoa pegou e o mundo não conhece. Dá pra criar muita coisa. E outra coisa também, a última pergunta é: no caso, esse cara que escreveu esse mangá é o mesmo autor original? Ou não? Coloca nos comentários. Eu imagino que não sei. É isso, galera. Já vimos Death Note no outro canal. Já. Acompanhe lá conosco, tá certo? Nós Nerd Animes. Fazemos live também todo quarto e domingo. É isso, galera. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Valeu. Valeu!